Opa, começamos aqui, eu acho que deu certo, né? E aí, pessoal, beleza? Seguinte, meu povo, vamos para nossa aulinha de inglês, né? Vim aqui para dar uma clareada nas dúvidas, a gente fazer uma aula nossa mesmo, né? Sem ser da internet, sem ser com outros professores. Eu vou tentar ser breve, certo? Pra a gente não perder muito tempo e tudo. Eu sei que o pessoal tem problema na internet às vezes e tal. Então vamos lá, ó. Eu vou falar do Simple Past. Simple Past. Professor, o que é Simple Past? Que eu vi os vídeos e não entendi muito bem. Pessoal, o Simple Past é o tempo verbal do passado, certo? Então ele é utilizado para a gente falar de uma ação que foi concluída. A gente vai usar ele para falar de uma ação concluída, certo? Uma coisa que aconteceu no passado e ficou no passado. Isso acontece num período de tempo anterior ao que a gente está, certo? Então vamos lá. O tempo que durou é relevante. Professor, ainda não estou entendendo. Lembra que a gente fazia uma linha do tempo? E nessa linha a gente dizia que para frente era o futuro. Aonde a gente está agora, aqui, ó. Aonde a gente está agora é o presente. E a gente tem o passado. O que é o Simple Past? O Simple Past é uma ação que aconteceu no passado e se encerrou no passado. O tanto que essa ação durou, deixa eu fazer melhorzinho aqui, ó. Ela começou no passado, terminou no passado e durou um tempo. O tanto que essa ação durou não importa. Importa é que ela aconteceu no passado e se concluiu no passado. Professor, dá uns exemplos aí, né, pra gente ver como é. Então vamos lá. Exemplo. Primeiro exemplo. John, né? João em inglês, né? O verbo sailed é navegou. To America in 1948. Então, o John navegou para a América em 1948. Uma ação que aconteceu no passado e tá aqui, ó. A ação que aconteceu no passado, começou no passado e lá mesmo terminou. Outro exemplo. My father died last year. Meu pai faleceu, morreu ano passado. É só um exemplo, viu, pessoal? Meu pai está vivinho. Então, meu pai morreu ano passado. A ação que aconteceu no passado e ficou no passado. Por exemplo, outra aqui, mais uma. He lived in Fiji in 1976. Então, ele viveu em Fiji em 1976. A ação aconteceu lá no passado e ficou no passado. Então, pessoal, por enquanto é só isso, né? Para você lembrar de Simple Past, sempre que a gente estiver falando de Simple Past, o que é? Ação que já foi concluída, que aconteceu no passado e ficou no passado. Professor, estou entendendo mais ou menos. Explica melhor aí. Tá certo. Então, a gente sempre vai utilizar o Simple Past quando indicar alguma coisa que aconteceu no passado. A gente tem também algumas coisas que são associadas com frequência. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui frequência. Certo? Isso aqui é só para ajudar, pessoal. Quando vocês estiverem vendo alguma coisa, ouvindo alguma música, certo? Não é para ser difícil, não. E eu vou já dar uns bisus de como facilitar para vocês lá no dia da prova, né? Se bem que não é uma prova, né? Mais um exercíciozinho. Eu vou colocar mais fácil ainda do que a prova que eu ia colocar em sala de aula. Então, nem se preocupe com isso não, certo? Mas vamos lá, ó. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes em sala de aula. Essa frequência aqui eu vou ensinar só alguns termos, só mesmo pra gente aprender aqui alguma coisinha nova, né? Vamos lá, ó. Frequência pode ser often,
pode ser sometimes, pode ser também always. Esses três aqui significam o quê? Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Always, sempre. Professor, entendi não. Explica aí, professor, como é que é isso aí. Cara, o seguinte. Vou até botar mais um aqui pra gente ficar legal. Never. Never é nunca. Então, quando eu digo assim, ó. Never. Never é nunca, ó, é 0%. Nenhuma chance de acontecer. Sometimes. Sometimes é às vezes. Vamos dizer que é 25%. Às vezes acontece, às vezes não, né? Uma a cada 4 vezes, né? 25%. Por aí, é só pra gente ter uma ideia, viu, pessoal? Often. Often é frequentemente. Se é frequentemente, é o quê? 75%, né? E a maioria das vezes acontece isso. Always. Always, igual o negócio lá do absolvente, né? É 100%. Always é 100%. Aí, professor, dá uns exemplos aí numa frase, só para facilitar mesmo para a gente entender. Então, eu posso botar assim, ó. De never. I never. Deixa eu pensar aqui, o que eu nunca faço? I never go to Alaska. Pronto. Eu nunca vou pro Alasca. Eu sou cearense e não gosto de frio, né? Então aqui, ó, nunca. Um exemplo de sometimes. Eu, sometimes, eu às vezes, walked de andar, caminhar, né? Home é pra casa, às vezes eu caminho pra casa. At lunchtime, lunch, deixa eu apagar aqui, falta um N. Lunch time. Então, às vezes eu vou caminhando para casa na hora do almoço, né? Às vezes eu vou almoçar em casa. Frequentemente. I often brought. Eita, professor, o que é isso aí? É comprar, né? Normalmente eu compro my lunch, o meu almoço. Lunch não é lanche não, lanche é almoço, viu, pessoal? To school. Às vezes eu compro meu almoço ali para a escola. E always. I always study on the weekends. On the weekends. Eu sempre estudo nos finais de semana. Muito verdade isso aqui, né, pessoal? Professor, por que o senhor falou isso aí? Pessoal, isso aqui cai tanto em música, tanto texto, que é bom a gente saber, certo? Até aí tranquilo? Acho que não tem nenhum segredo não, né? Só pra gente repassar então. Simple Past, a gente está sempre falando de uma ação que foi concluída, aconteceu no passado e fica no passado, né? Não importa o tanto que ela dura, importa que ela aconteceu no passado, fica no passado. Tá aqui, ó. O John navegou no passado, em 1948. Aqui, ele viveu em Fiji, que é aquela ilha, né, em 1976. Todas as ações aqui já aconteceram no passado, né? Tranquilo, meu povo? Tá, professor. Tô entendendo mais ou menos. Agora o seguinte, como é que eu faço para saber se é passado? Porque tem hora que eu me confundo. Se é presente, passado, futuro. Como é que eu sei que é passado? Meu povo, seguinte. A gente sabe o tempo verbal que as coisas acontecem. Aliás, o tempo que as coisas acontecem pelo verbo, né? Então vamos lá. Lembra para vocês que eu disse em sala de aula que o verbo ele vai indicar a ação? Ele vai indicar a ação. E ele também indica o tempo em que a ação ocorreu. Então, para a gente saber se é passado, presente ou futuro, a gente olha para o verbo e vê se ele correu, se ele vai correr, se ele correria, né? Assim que a gente faz em português. Em inglês é parecido, só que é mais fácil. Vamos lá, ó. Na afirmativa. Como é que eu faço para na afirmativa aqui, ó?
afirmativa para eu fazer o meu simple past. Eu tenho o sujeito, né? Vixe, professor, lá me lembro mais disso. Essa quarentena aí, direto em casa. Lá lembro mais o que é sujeito. Sujeito é quem pratica a ação, cara. Então, ele é o sujeito mais o verbo. Só que o que é o verbo mesmo? Tá aqui, mano. O verbo é a ação. Certo, professor? Dá um exemplo aí, que eu não tô entendendo muito bem, não. Então, vamos lá. Um sujeito aqui, por exemplo, eu. Deixa eu pensar uma coisa que eu fiz. I arrived. Pode ser arrive. Pode ser arrived. Professor, eu não entendi esse finalzinho aí não. Explica de novo. Tá vendo esse final aqui, ó? Esse finalzinho aqui não tem um ED, porque o verbo mesmo é o verbo normal. O verbo no infinitivo. Lembra que eu falei também do infinitivo? O infinitivo é o verbo sem estar conjugado, né? É to arrive. To arrive é o quê? É chegar. Então aqui, ó, o verbo arrived. Professor, por que tem esse D no final? Cara, na verdade é verbo mais ED. Então, para tu fazer a afirmativa, tu vai pegar o sujeito, que é quem pratica a ação. Tá aqui, ó, o sujeito, que é quem pratica a ação, mais o verbo com ED. Tá vendo que eu coloquei o ED aqui, ó? Tá feito o passado. Então, se tu vê um ED no final do verbo, provavelmente, quase sempre, na verdade pode marcar, que isso aí, pessoal, é muito difícil não ser. Teve ED no final, é passado. Um exemplo aqui, I skip it. Skip it. Tá vendo o EDzinho aqui? Que verbo é esse, professor? É lá, né? Quando a gente está lá no programa, aparece skip. Skip é pular, saltar, né? Beleza até aqui, meu povo? Isso aqui é afirmativa, né? Então, eu fiz alguma coisa, né? Eu fiz alguma coisa no passado. Como é que eu sei que eu fiz? Tá aqui, ó. O ED no final. Certo, professor? E a negativa? Como é a negativa? Porque a afirmativa é tranquilo, né? A negativa, como é? Pessoal, negativa vocês sabem, né? Falou de negativa, tem quem? Tem o not. Ah, professor, então é só botar o ED mais o not? Não, cara, nem precisa não. Como assim, professor? Vamos lá, ó. A negativa fica quem? O sujeito. Professor, por que sempre tem o sujeito? Cara, concorda comigo. Se tem uma ação, sempre tem que ter alguém para fazer essa ação. Ou foi eu, ou foi tu, ou foi ele em português. Então sempre tem que ter alguém para fazer essa ação. Agora que vem o pulo. Mais quem? Mais did not. Professor, não entendi não. Me explica de novo aí. Cara, lembra da afirmativa que a gente tinha o did como auxiliar? Para indicar o quê? Para indicar o passado. Então para que a gente vai aprender um negócio novo se já tem esse aqui para indicar o passado? O not é o not, para indicar o quê? Negativa. Vocês lembram que o verbo não mudava? Pois então aqui também o verbo não muda, mas o verbo. O verbo de qualquer jeito? Não, né, pessoal? No infinitivo. Pessoal, o que é esse infinitivo mesmo? É o verbo cru, macho, ó. Tá aqui, ó. Então eu vou dar um exemplo agora. Aqui, ó. Sujeito, they. Vamos mudar o sujeito, they. Eles, né? They o quê? They did not. Did not fica como? Fica didn't. Do mesmo jeito que ficava no simple past. Um verbo tranquilo. Go. They didn't go. Eles não foram, né? Tranquilo, meu povo, aqui? Vamos para a próxima. A próxima é quem? Interrogativo. Interrogativa é pergunta. Pessoal, do mesmo esquema que a gente aprendeu lá no Simple Present, a gente vai usar aqui no Simple Past. Mesma coisinha, viu? Mesma coisinha. Como, professor? Só para relembrar. Afirmativa. Sujeito mais verbo. A única coisa que muda do Simple Past para o Simple Present é o quê? Esse ED. Teve o ED, é passado. Pronto.
Você viu o verbo? Tem ED, passado. Negativa. Negativa, o verbo fica igualzinho, só que você tem quem? O did e o not. O did para indicar passado e o not para indicar que é negativo. E a interrogativa a gente faz como? A gente troca. Como assim? A gente vai ter o did para indicar que é passado, porque a gente está falando do simple past. Então o did para indicar que é passado. E aí a gente vai ter quem? A gente vai ter o sujeito. Quem é o sujeito, professor? Quem pratica a ação. E depois a gente vai ter o verbo. O verbo como, professor? O verbo normal, macho. O verbo normal, só que no infinitivo. Só que o que é esse infinitivo? É sem estar conjugado, o verbo normal. Dá um exemplo aqui, ó. Did. Quem é o sujeito? She, para ser diferente. Did she arrive? Vou usar o mesmo verbo lá de cima, que é pra gente não confundir muito. Did she arrive? Ela chegou. Ela chegou. Nem preciso fazer nada com o verbo. Já troquei aqui, ó, o did e o she, né? O sujeito com o auxiliar, para dizer que a pergunta tá feito. Tá feito aqui mesmo agora. Professor, faz um exemplo aí naquela tabelinha que o senhor fazia antes, que fica mais fácil, né? Vamos pegar um verbo que a gente pegou quando a gente estava estudando Simple Past. Simple Present, perdão. Qual verbo que a gente vai pegar? O verbo to walk. To walk é o verbo andar. To walk é o verbo andar. Vocês lembram do Johnny Walk? Já viu aquele negócio de Johnny Walk? É Johnny Walk, keep walking, né? Aqui é até um cara de cartolinha caminhando. Então, é isso aí. Vamos lá, ó. A gente vai ter a afirmativa. Mesmo jeito que eu fazia em sala de aula. Afirmativa. A gente tem, vou botar de vermelho, né? Para facilitar, ó. A negativa. E a interrogativa, né? Assim, que tinha a tabelinha. Interrogativa. E aí a gente vai ter quem? A gente vai ter o sujeito, quem pratica ação. Então quem é que pratica ação? I, you, he. Vai, eu pulei aqui, foi? Cadê? He, she, it, you e they. Não é assim? São as pessoas que praticam ação? Vamos lá. Esse aqui é quem? É o sujeito. Ó. O sujeito que está. Deixa eu até marcar aqui para vocês verem. Ó. Na afirmativa está aqui o sujeito. Na negativa está aqui o sujeito. Na interrogativa está aqui o sujeito. O sujeito está em todas. Então a afirmativa fica como? Quem é o verbo? O verbo é walk, andar. Então afirmativa, eu ando se for presente. E se for passado, eu andei, né? Eu andei. Então fica walk. Mais quem? Mais o é de. I walked. É assim? E a outra fica como? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. O verbo walk, só que acrescentado de ed para indicar passado. E as outras, professor? Cara, as outras é a mesma coisa. Ó. Copiar, colar. Mesma coisa. Colar. Tá vendo ó, como é fácil? Por quê? Walk, que é o verbo, mais o ed para indicar passado fica walked. Então, tá aqui, ó. He, she, it. Bonitinho, né? Ó. Tranquilo, meu povo? Difícil aqui não, né? Não, né, professor? Basicamente, pessoal, a mesma coisa do simple present, né? Do presente. Só que agora você tem um ed para indicar que é passado. Tudo igual, tranquilinho, certo? E a negativa? A negativa a gente vai ter, ó, essa mesma galerinha aqui, né, ó, que é justamente quem pratica a ação, né, meu povo? Quem pratica a ação, o sujeito. Tá aqui, ó. Sujeito mais quem? Mais did not. Então vai ficar o sujeito aqui, vou até botar mais pra cá, opa. O sujeito aqui
mais did not. Então aqui, ó, I did not, ficou muito perto, né? Did not. E o verbo. Quem é o verbo? O verbo é walk. Então, I did not walk. Eu não andei. É passado. Lembra que isso aqui é passado? Então, eu não andei. Você não andou. Ele não andou. Ela não andou. Isso não andou. Vocês não andaram. Eles não andaram. Não é assim? Só que, ó, como é a regra? Sujeito, tá aqui o sujeito. Did not, tá aqui o did not. E o verbo normal no infinitivo, tá aqui o verbo no infinitivo walk. E as outras, professor? Como é que fica? Cara, lembra que eu falei que o did é para todo mundo? Então, se o did é para todo mundo, é só repetir, né? Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, mesmo esquema. Só vim aqui, opa, volta aqui. Só vim aqui. Tô errando aqui. Deixa eu voltar, calma. Pronto, agora vai. Copiar, colar. Só, olha, copiar, colar em todos. Tá vendo como é fácil? Você aprende um, todos os outros são iguais. Todos os outros são iguaizinhos. Não tem o que se preocupar, não. Pronto. Beleza? Tá aqui, ó. O sujeito, que é o I, you, he, she, it. Did not, para indicar que é passado e negativo. O walk, para indicar que é o verbo. Beleza? Só isso, morreu. Ah, professor, nem é tão difícil, né? E a interrogativa? Cara, interrogativa, o mesmo esquema. Você vai ter o sujeito, tá aqui o sujeito. É assim que a gente fazia? Agora tem que trocar. Troca quem? O sujeito com o auxiliar. Então aqui, ó, deixa eu botar de amarelo, aqui vai ficar o did. Em tudinho, professor? É, cara, em todos, ó. Todos aqui vão ficar o... Todos vão ficar o did aqui, ó. Todos vão ficar o did. Bonitinho aqui. Para indicar que está trocando o sujeito, que é o que está de branco, com o auxiliar, que é o que está de amarelo. Aí eu já sei de cara que é o que? Que é uma pergunta. E o verbo? Pessoal, o verbo fica igual, o verbo não muda. O verbo fica no infinitivo, sem ED, sem nada, ó. Então, copiar. Colar aqui, ó. Não já tem o did para indicar que é passado? Então não precisa eu mexer mais no verbo. Não já está aqui o did indicando que é passado? Só colocar agora, ó. Só colocar a interrogação para indicar que é pergunta. Professor, é só isso? Pessoal, é só isso aqui, ó. Essa tabelinha aqui, basicamente, ela define tudo, porque é igualzinho o presente que a gente viu no primeiro bimestre. Igualzinho. Sempre vai ser assim, independente do tempo verbal. Você vai ter aqui, ó. Vou marcar agora com, sei lá, vou pegar um verde aqui. Aliás, é um verde. Como é que vai ser? A gente tem o verbo, tá aqui o verbo, ó. To walk. To walk é o verbo andar. Então a gente vai ter ele na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Afirmativa, eu andei, tu andou, ele andou, é passado, ficou no passado e acabou. Então, ó, afirmativa fica sujeito mais o verbo mais ED. Tá aqui, ó. Sujeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Sujeito. Quem é o verbo? Walk. Só que não fica o verbo só, fica o verbo mais o ED. Walk, walk, walked, walked. Tá aqui, ó. Não é difícil. Negativa. Sujeito aqui, ó. O did para indicar que é passado. O not para indicar que é negativo. E o verbo não precisa mexer em nada. Só Ctrl+C, Ctrl+V. Tu viu que eu fiz realmente Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, ó. Interrogativa. Troca quem com quem? Troca aqui o sujeito com o did, que é o auxiliar. Trocou. Já tem o did indicando que é passado, então o verbo só copia interrogação. Beleza, meu povo? Depois eu vou mandar uns exercíciozinhos, talvez se vocês gostarem que eu possa gravar uma aula resolvendo alguma coisa. Pessoal, eu sei que não é a mesma coisa de sala de aula. Sei que às vezes fica uma aula um pouco mais séria e tudo mais, espero ter ajudado. Se precisarem de mim, vocês mandam mensagem, sinal de fumaça, certo? Espero que esteja todo mundo bem. E vamos nessa, né, pessoal? Que ninguém pode parar, né? Abraço aí pra vocês e até logo.